Lucas, capítulo 23, versículo 33. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 23, capítulo 23, versículo 33. Quem encontrou diz amém. Amém. Graças a Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém. Amados, quem crê nessa palavra? Você acredita nisso que está escrito? Você percebe a grandeza dessa escritura, o poder que essa escritura tem para mudar a vida de pessoas? Nós estamos diante de um registro de algo excepcional que aconteceu na história, de algo exclusivo que aconteceu na história da humanidade, que mudou totalmente as coisas neste mundo, que estabeleceu a partir de então as coisas eternas, que estabeleceu que todo pecador pode ser salvo, alcançará a salvação, que estabeleceu que a partir de então as coisas seriam diferentes, porque agora o sacrifício perfeito estava sendo realizado, o sacrifício eterno havia iniciado a partir daquele momento da prisão de Cristo e agora da crucificação de Cristo, que culminaria na ressurreição de Cristo, para abalar céus e terra, para mudar tudo e todos. Aleluia. Então, se você acredita nessa palavra, aplauda, glorifica, exalta, bendiga o nome de Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é poderoso. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amados, nós estamos diante de um texto sagrado registrado já há muito tempo, mas ele, assim como Jesus é vivo, também é vivo. Esse texto tem vida, esse texto ainda salva vidas, esse texto ainda convence pessoas de o que Jesus realizou ali foi algo excepcional. Jesus estava pouco tempo antes dessa ocasião, lá no Getsêmani. Ele estava em oração e ele fala aos seus discípulos: olha, vem para cá perto de mim, fica aqui um pouquinho, eu vou me afastar um pouquinho mais, e vocês vão orar também, vocês vão clamar também, vocês devem estar atentos ao que está acontecendo. Eu já venho dizendo há algum tempo que isso tinha que acontecer, e vocês vão estar comigo até este momento tão difícil, mas necessário. Então fique orando aqui que eu vou orar ali. E Jesus sai um pouquinho mais distante para orar, e Jesus se prostra e clama ao Pai, e pede ao Pai: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Senhor, se houver uma maneira em que isso seja ajustado ao ponto de não ser necessário esse sofrimento tão grande, que assim seja. Mas Senhor, se tiver que ser desse jeito, estou pronto. Seja feita a tua vontade. E foi da vontade de Deus moê-lo, foi da vontade do Pai deixar que tudo aquilo que aconteceu com Jesus acontecesse. Era necessário acontecer. As palavras de Deus são eternas, e desde Gênesis já havia anunciado que seria necessário que alguém sofresse pelo pecado da humanidade, que alguém se entregasse pelo pecado da humanidade,
que houvesse um sacrifício, porque o pecado, ele gera morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuito para mim e para você, mas para Jesus custou um alto preço. Gratuito para nós que cremos, mas quando Jesus ali estava, ele assumiu uma dívida que não era dele. Ele se entrega como um cordeiro mudo. Mas antes ainda dele estar ali a ser entregue, ele clama ao Pai em oração, e quando olha para os seus discípulos, estão dormindo. Jesus os acorda e diz: escuta, não conseguiram orar um pouquinho comigo? O pouquinho de Jesus é 1 hora. Apenas 1 hora, e não. Eu vou continuar. Continuem aí me ajudando. E Jesus continua clamando a Deus e pedindo: Senhor, Senhor, que eu não vacile, Senhor, que eu não desista, Senhor, que o pânico, o medo, lembrando que Jesus estava na condição de homem, ele fez o que fez numa condição diminuída, esvaziada da glória e poder da sua eternidade. Então ele clama ao Pai para que ele não o decepcionasse, e ele clamando ao ponto de chorar e começar a escorrer do seu rosto sangue. E Jesus clamando ao Pai, ele agora dá uma pausa e volta aos seus discípulos, e quando chega ali junto aos discípulos, dormiam novamente. Jesus os desperta e diz: mais um pouquinho e não conseguiram? 1 horinha apenas, já são 2. Jesus fala: eu vou continuar, mas agora o tempo já está mais curto. E Jesus, na intenção de orar mais um pouquinho, já fala: vamos, desperta, porque já chegou a hora, já estão aí, já estão aí. Aí de repente vem Judas, aquele que comia na mesa com ele, os 12, Judas junto, comia, ceava, guardava a sacolinha de ofertas, fazia tudo que os demais faziam. Ali chega Judas com uma comitiva. Jesus já estava pronto. E quando Judas chega e dá o sinal, quando aqueles homens percebem: então é esse aí é Jesus, é esse aí, pegam Jesus. E ali começa o grande sofrimento de Cristo. Agora o sofrimento na carne, agora o sofrimento visível, palpável, agora o sofrimento que todos que estavam ali, nós através da Escritura podemos perceber que foi um sofrimento horrível, terrível, doloroso ao extremo. Há quem diga que Jesus, sendo Deus, não sentiu dor alguma, que Jesus não sequer sofreu naquela condição, mas creia, a palavra diz: Jesus como homem sofreu, foi escarnecido, foi espetado a sua cabeça com espinhos enormes, tomou um monte de cana na cabeça, varada na cabeça, bofetadas, e sentiu tudo isso, porque ele, sendo Deus como homem, sofreu e se entregou para algo excepcional que aconteceria na minha, na tua vida, e vai acontecer na vida de quem ainda tiver a chance, a oportunidade. E quando Jesus é carregado agora para este sofrimento, porque até então o sofrimento era na alma, até então o sofrimento era na condição de se entregar e pedir ao Pai graça para chegar até o final, agora é o momento decisivo em que as pessoas, ao verem o sofrimento de Jesus na própria pele, sofriam juntos, choravam juntos. Quem aqui nunca se compadeceu de alguém que estivesse sofrendo alguma violência? Até um animalzinho, quando a gente vê alguém fazendo, alguma coisa ruim com ele, maltratando, a gente, se condói, ele se compadece. Imagine você vendo Jesus, que até algumas horas atrás andava pela cidade, pelos vales, andava pelas aldeias, e quando ele via um cego, ele dizia: volte a enxergar. Esse Jesus que quando passava diante de um ambiente triste, de morte, ele dizia: levanta, ressuscita. Aquele Jesus que quando via algum necessitado, ele abençoava. Aquele Jesus que multiplicou pães, aquele Jesus que não conseguia ver sofrimento, ele parava
largava tudo para curar. É o mesmo Jesus que disse para aquela mulher do fluxo de sangue: filha, acabou o seu sofrimento. É o mesmo Jesus que agora está sofrendo. Horas antes Jesus estava trazendo alegria a todos, agora estão escarnecendo dele, como nós lemos aqui. O Jesus, aquele Jesus que multidões já criam, já acreditavam que era o Filho de Deus, agora estava sendo humilhado. A humilhação de Jesus era a seguinte: enquanto ele estava vivo, forte, fazendo maravilhas, enquanto ele estava sendo seguido, não só pelos 12, mas por uma multidão, as pessoas olhavam e diziam: olha, esse daí é poderoso, olha, já está arrebanhando multidões, olha como ele se porta, olha como ele anda, olha como ele fala, olha que bonito, olha que coisa interessante que está acontecendo em nosso meio, olha esse homem que excepcional. Agora este homem excepcional estava roxo de pancadas. Agora este homem excepcional, bem visto, que embora alguns já o odiavam, mas não podiam negar que ele estava representando algo diferenciado, agora estava sendo julgado, foi surrado com chicotes, foi espancado sem dó, todo rasgado, todo ensanguentado, humilhado, totalmente destruído, a sua aparência agora desfigurada, vai carregar uma cruz, e vai ser colocada ao lado de maus feitores. E Jesus crucificado, 3 cruzes ali, ele ao meio em destaque, uma placa sobre a cruz dizendo: Rei dos Judeus, em línguas que todos pudessem entender. Sobre a cruz era colocada a condenação, ou o motivo da condenação daquele malfeitor. Então Jesus está sendo visto, compreendido, entendido como sendo aquele que cometeu um crime, e o crime dele foi se intitular, assim pensavam, Rei dos Judeus. Este foi o crime da sua condenação. E quando o viam, zombavam. Quando viram ele naquela condição, diziam: esse daí. Então ele foi humilhado. Aquela cena era para tirar toda e qualquer esperança. Se vocês achavam que esse daí era o Filho de Deus, ó, esquece. Se vocês acharam que esse daí era o libertador de Israel, ó lá, morreu, esquece. Se vocês acharam que ele era alguém, você estava lembrando ainda das maravilhas que ele fazia ali há alguns dias atrás, esquece, olha ali o resultado dele, ó. E zombavam. Ele se humilhou, está sendo humilhado. E agora que ele está naquela condição, todos zombando e dizendo: ah lá, salvou a tantos e não consegue salvar a si mesmo. Pega um vinagre, pega o que tinha ali de qualquer substância nojenta, não era para aliviá-lo, não era para dar alento, não, era para humilhar ainda mais. Zombaram, humilharam, escarneceram. Jesus lá de cima, prestes a entregar o seu espírito na mão de Deus, ele ainda diz: Pai, perdoa o pecado deles. Eles zombando, depois de ter espancado, eles ainda escarnecendo, eles ainda falando coisas horríveis, e Jesus dizendo: Pai, perdoa o pecado deles, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. E Jesus, quando está naquele momento tão deplorável, em que as pessoas ao olharem diziam: ah, acabou, vamos embora, que cena horrível,
Quem era esse aí? Vamos esperar o próximo. Sempre tem alguém. Não tem mais ninguém. Ele é o único. Ele é o prometido. Ele é aquele que veio para este fim mesmo, para isso mesmo. Mas ele não ficaria na humilhação, ele não ficaria na cruz, ele não ficaria naquela condição deplorável, ele não ficaria ali por muito tempo, não. Ele de fato teria que morrer, mas não era ali o seu fim. Pelo contrário, era o início, era o começo de uma nova história, de uma nova vida, de uma nova oportunidade para a humanidade inteira. Aleluia! Quando Jesus naquele momento entrega o seu espírito a Deus e diz: Pai, está consumado. E quando Jesus ali de fato morre, de fato tem o seu corpo pendurado e a vida já não mais estava ali. O dono da vida agora está com o seu corpo sem vida. Ele morreu. Às pressas tiram o corpo de Jesus, às pressas o colocam na sepultura, às pressas encerram aquele episódio. E agora até aqueles que acreditavam nele passaram a duvidar. Até aqueles que andaram com ele duvidaram. Cada um para o seu canto, cada um para o seu caminho. Teve dois que resolveram ir para um caminho ainda mais distante. Aqueles que foram para a aldeia de Emaús ainda pegaram o caminho contrário. Jerusalém está aqui, era para lá ficar, ir e ficar, eles estão indo para lá. Uns para cá, outros para lá, outros para lá. Acabou. E como já foi lido hoje, as mulheres que são uma bênção sempre estão mais atentas que os homens, sempre estão mais dispostas que os homens. É o que a gente vê na igreja, a maior parte dos participantes são mulheres, graças a Deus por isso. E ali aquelas mulheres não estavam em outro lugar, a não ser no lugar certo, e caminham para o sepulcro. Mas quando chegam lá, preocupadas com o material, né? Quem vai tirar a pedra? Quem vai tirar a pedra? Lembrando que as mulheres geralmente são desprovidas da força física que a maioria dos homens tem, mas há a pensar a respeito disso, né? Porque nem homem nenhum conseguiria carregar uma criança no ventre por 9 meses, então é relativa essa questão de força, mas de qualquer maneira a preocupação delas era a pedra, e nós sabemos que pedra nenhuma fica diante do Senhor. Pedra nenhuma fica diante do Senhor. As pedras que sempre insistem em estar atrapalhando, o Senhor já as tira. E quando nós meditamos isso, nós entendemos que de fato as pedras que estavam à nossa frente já saíram. Aleluia. E quando elas chegam lá, procurando Jesus, elas recebem uma notícia que deixaria ainda mais perplexas. Vocês estão procurando um vivo no meio de mortos? Ele não está aqui. Ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo. Mas como? Horas atrás ele estava pendurado, surrado, sangrando, dilacerado. Eu vi quando colocaram o corpo dele frio, numa tumba fria, com uma pedra enorme na porta. É impossível. Mas ele havia dito que ressuscitaria. Ele havia dito que seria assim que era necessário, mas ele não ficaria lá por muito tempo. Vai correndo e avisa os demais. Nós fomos ver Jesus e ele não está lá. Conversa. O que é isso? Como assim? Os mais curiosos, Pedro e João, já saem correndo para ver. Vamos conferir. Vamos lá, não foram na esperança, né? Foram para tirar teima. Jesus disse, agora ela está confirmando, será? Vamos ver. Quando chegam lá, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus estava lá a caminho de Emaús com 2 rapazes. Jesus estava indo para encontrar os mais desgarrados, os mais distantes. Porque Jesus estaria ali,
lá na Galileia, lá em Jerusalém, ele estaria lá. Agora aqueles lá estavam mais longe, então ele primeiro foi lá, para depois se encontrar com todos aqui. Aí ele vai lá. Jesus é tão maravilhoso, irmãos. Olha, Maria, avisa Pedro, tá bom? Eu vou dar uma corridinha ali, já falar com mais 2. Porque Pedro também estava um pouquinho desgarrado, né? Aí Jesus vai e encontra aqueles 2. Ô, tudo bem? Como é que vocês estão? Triste? Triste. Por quê? Onde você estava? Você não está sabendo do que aconteceu, não? Não, o quê? Jesus sabia o que aconteceu, é lógico que sabia. Conta para mim. Olha, tinha um cara aí chamado Jesus, pregou, curou, fez, aconteceu, mas morreu. Ah, é? É mesmo? Mas ele não tinha que morrer mesmo? Ele não disse que tinha que morrer? É, ele disse, mas ficou meio estranho, né? Porque a gente esperava que assim que ele morreu ali, abaixou a cabeça, morreu, ele já ia fazer, opa, voltei, acordei. Aí ele ressuscitaria ali imediatamente, a gente ia dar glória, ele ia descer da cruz, já ia descer um chicote naqueles soldados que o maltrataram, ia meter fogo em todo mundo. A gente achou que era instantâneo, imediato, mas não foi. Enterraram ele, a pedra enorme na porta. Voltamos para os nossos afazeres, estamos aqui. Aí Jesus, sem eles saberem, começa a dizer, desde Moisés, mas Moisés não falou que haveria um depois dele, que vocês iriam acreditar, iriam confiar, ia ser melhor que Moisés? Ele não disse que ia vir um aí? Será que não é esse Jesus não, gente? O que vocês acham? Não sei. E Jesus continua a falar das Escrituras, porque tudo está fundamentado na Escritura. E Jesus vai falando o que está escrito em Isaías, Jesus vai falando o que está escrito pelos profetas diversos, Jesus vai falando, chegamos, olha, chegamos, entra. Não, vou adiante, não, entra, vamos comer, vamos cear. Nenhuma boa conversa termina antes de comermos. Vamos comer. Jesus fala, olha, já que vocês estão sendo tão hospitaleiros, vamos. Posso dar graça, posso agradecer ao Pai? Pode, claro, por favor, você é o nosso convidado. Graças te dou, ó Pai. Ao partir o pão, partiu as escamas dos olhos daqueles 2. Ao partir o pão, partiu o coração daqueles 2. Ao partir o pão, mudou a vida daqueles 2, e Jesus imediatamente desapareceu diante dos seus olhos, porque Jesus tinha que ressurgir agora no meio daquela grande multidão, que começava a aquecer, a esquentar o coração, e a dizer, ele vive, ele vai aparecer, ele vai surgir neste lugar, ele vai, aleluia. E aí aqueles 2 olham um para o outro e falam assim, é ele, vamos correr para lá de volta. E eles nem descansam, já voltam para a cidade. Aí Jesus surge no meio daqueles, tudo fechado, trancado. Jesus se apresenta no meio deles. Alguém esqueceu a porta aberta aí? A janela não pode ser, ele falou que pela janela, lembra? Pela janela é ladrão. Então ele teria que entrar pela porta. Alguém esqueceu a porta aberta? Não. Sou eu, gente. Será que Jesus estava muito diferente? Será que Jesus era fisicamente uma outra pessoa? Ou o que estava dificultando a visão deles era a lembrança da derrota de Jesus na cruz? Será que o que estava mais evidente, mais latente na sua mente, não era aquele Jesus surrado, escarnecido, humilhado, sangrando, totalmente desfigurado? Será que aquele Jesus ali estava dificultando o Jesus vivo de aparecer na vida deles de uma maneira completa? Jesus fala, olha, eu estou inteirinho, perfeito.
mas eu deixei algumas marquinhas para não haver dúvida. Olha minhas mãos, olha meus pés, sou eu. Era Jesus. Todos que estavam presentes acreditaram, mas Tomé não estava lá. Tomé não, ele não estava lá. E quando ele aparece no meio deles, e Jesus já não estava mais ali no meio deles, ele fala: eu não vou acreditar se eu não ver, e se eu ver eu preciso tocar nessas feridas para ter certeza. E Jesus, que é maravilhoso, novamente, para tudo, porque Jesus morreu por todos e ao mesmo tempo por cada um. E é por isso que nós devemos dar glória a Deus, porque nós fomos lembrados por Ele. Ele sabia onde você estava, qual é o seu nome, o seu endereço, sua condição, o seu estado. Jesus, Ele olhou dos altos céus, te reconheceu e disse: você é meu, você me pertence, o seu nome estará escrito no livro da vida, você vai estar comigo todos os dias, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Oh, glória! E quando Jesus aparece novamente, Tomé, aí Tomé, vem cá conferir, filho. Ele fala: Deus meu, é o Senhor mesmo. Mas porque você viu, você creu, Tomé? Sim, Senhor, eu precisei, né? Mas bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. Jesus estava dizendo isso de mim e de você. Você é bem-aventurado, bem-aventurada. Você na sua casa é bem-aventurado, bem-aventurada, porque você conseguiu crer, sem estar aos pés da cruz literalmente. Você conseguiu crer sem ter sido encontrado no meio do caminho, como aqueles discípulos indo para Emaús. Você conseguiu crer sem ser necessário colocar as mãos nas feridas, nas marcas que Jesus apresentou para alguns. Você está conseguindo crer e permanecer na fé, ouvindo da Escritura, crendo ainda na Escritura, confiando que essa Escritura é verdadeira. E essa mesma Escritura que é verdadeira, ela dá uma certeza: Jesus Cristo está vivo, permanecerá vivo, e nós com Ele estaremos vivos para a eternidade, vivendo na glória para sempre, diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, glória seja dada esse nome poderoso. Aleluia! Glória, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse nome poderoso, que não deixou ninguém de fora, não esqueceu de ninguém. Ele quer encontrar também a sua família hoje. Ele quer ser vivo para a sua família também, para os seus amigos também. Ele morreu por todos os pecadores. Ele sofreu por cada um individualmente. E Ele quer trazer a todos os seus para a presença dEle, aleluia. E quando Jesus entra, quando Jesus consegue entrar, porque os espaços Ele já ocupou, assim como Ele surge no meio daquele cenáculo, Ele surge também na minha e na tua casa, onde nós colocamos as plantas dos pés, onde nós levantamos as mãos santas, Jesus se faz presente, ou seja, Ele já está nos ambientes. Mas Jesus não quer ocupar espaço físico, material. Jesus quer ocupar corações. Então Ele já está na tua casa, mas talvez não esteja dentro do coração daqueles que você ama. Talvez Ele já
se apresentou a alguns algumas vezes, talvez ele já convenceu por alguns instantes alguns da sua família, mas eles ainda não conseguiram enxergar, eles ainda não conseguiram viver aquilo que você vive na presença de Jesus. E é só isso que está faltando. Eles sabem quem é Jesus, eles sabem que você serve Jesus, eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles ainda não sabem que precisam de Jesus. E eles pegam Jesus na rabeira sua. A bênção que você recebe de Jesus, eles estão usufruindo. Mas eles precisam querer o Salvador Jesus para eles, assim como você tem para você. E nós vamos fazer essa oração pedindo para que o Cristo da ressurreição ressurja nesses corações. Para que essa pedra que já foi removida seja totalmente destruída. A pedra da incredulidade. A pedra que impede essas pessoas de enxergar Jesus como você já enxerga. E talvez você mesmo pense, mas como é que pode? Ele está vendo a minha alegria na presença de Jesus. Ele está recebendo as bênçãos que Jesus me dá. Ele está vendo as portas que Jesus está abrindo. Ele está vendo os milagres que Jesus está realizando. Ele já foi curado pela oração que fizemos em nome de Jesus. Ela já foi presenteada pela bênção que Jesus deu após a oração. Como pode não acreditar? A pedra da incredulidade pode ser quebrada hoje. Se você crê que esse Jesus vivo está aqui. E Ele está lá. E Ele está em todo lugar em espírito. Para mudar histórias. Quem crê nisso? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. E essa oração vai ser exclusivamente para que Jesus, o ressuscitado, traga vida aos corações. Salve as nossas famílias.